Olá, eu sou a Catiele, autora do artigo Análise sobre a percepção do atuário em relação ao mercado de trabalho, que foi realizado com orientação dos professores Brenda de Borba Trajano e José Antônio Lumertz, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e eu vou apresentá-lo neste congresso. O objetivo geral da pesquisa foi responder à questão problema, ou seja, saber qual a percepção dos atuários em relação ao tema no seu mercado de trabalho. Os objetivos específicos foram identificar a percepção dos atuários quanto ao movimento de transformação digital em seu ambiente de trabalho, analisar se o contexto de inovação tem afetado os atuários e a perspectiva em relação a essas mudanças, e verificar se as mudanças já percebidas no cotidiano destes profissionais afetaram a parte técnica da ciência atuarial. Como justificativa da pesquisa, nós temos esse contexto de inovação no mercado, e no Brasil a gente conta com 13 mil startups, e todas essas empresas buscam trazer uma solução disruptiva, sempre com o uso da tecnologia. Isso não é diferente nos mercados de seguro ou saúde suplementar. Com isso, a SUSEP, né, implantou no ano passado o sandbox regulatório, que busca adaptar a regulação para que essas empresas possam ofertar os seus produtos. Com esses novos entrantes, é necessário que as empresas que já estavam no mercado se adaptem, para não perderem parte importante dos seus clientes e continuarem ativas no mercado. E para isso é preciso que elas passem por esse processo de transformação digital, onde muda a cultura da empresa, novas ferramentas passam a ser utilizadas, novas análises são feitas, para que seja possível ofertar uma nova solução aos seus clientes e aos seus funcionários. Quanto à metodologia, nós classificamos essa pesquisa de 3 formas. Então, pela forma de abordagem do problema, ela é uma pesquisa mista, qualitativa e quantitativa. De acordo com seus objetivos, ela é uma pesquisa descritiva e, com base nos procedimentos técnicos utilizados, é um estudo de levantamento. Então, a coleta de dados se deu através de um questionário que foi aplicado em abril de 2021, de forma online. No seu roteiro constavam 20 questões divididas em 2 etapas, em duas partes: a identificação do atuário e a percepção do tema. Nosso universo de pesquisa eram 2.047 atuários registrados como membro do Instituto Brasileiro de Atuária, ou seja, esses atuários precisavam ter o registro MIBA para participar das pesquisas. A nossa amostra, com um nível de confiança de 90% e uma margem de erro de 10%, deu um resultado de 66, e nós tivemos 74 respostas válidas entre os participantes. Então, analisando os resultados, a gente conseguiu identificar o atuário que participou dessa pesquisa. Então, ele tem a faixa etária de 40 a 49 anos, ele tem altos cargos de gestão, ou seja, são coordenadores, gerentes ou superintendentes, são formados a partir dos anos 2000 e têm a sua atuação majoritariamente nas áreas de seguro e saúde na região sul e sudeste do país. Então, quanto à percepção ao tema, foi possível identificar que esses atuários, eles já percebem a transformação digital em seu dia a dia, eles já tiveram contato com uma startup do setor. Aqueles que não tiveram, trabalham em previdência complementar, e isso é bem normal, porque existem pouquíssimas startups nesse ramo. Os atuários também concordam que as startups podem servir como um facilitador no processo de transformação digital das empresas. E entre os pilares da transformação digital, a otimização de processos é o pilar mais percebido no seu dia a dia. Então, esses atuários, eles precisam se atualizar, né? E eles utilizam principalmente as redes sociais e assistem a palestras para fazer essa atualização. Também para identificar se a graduação desses atuários contribuiu na adaptação em relação à transformação digital, nós percebemos que 63,51% dos atuários afirmam que a graduação não contribuiu para essa adaptação. Ainda analisando os resultados, a gente conseguiu identificar
as principais dificuldades, os principais desafios e as principais oportunidades dos atuários nesse contexto de inovação e transformação digital. Então, as principais dificuldades foram falta de tempo, novas ferramentas e plataformas, então são novas ferramentas a todo momento, eles precisam entender como elas funcionam para conseguir utilizá-las. Programação também foi uma dificuldade apontada, reestruturação e organização da empresa, ou seja, esse atuário ele tem que entender qual é o papel dele dentro dessa reestruturação, então isso também aparece como uma dificuldade. Trabalho em home office também apareceu por conta da pandemia, onde a gente teve essa mudança repentina, né? Num momento a gente estava trabalhando no nosso local de trabalho e num outro a gente teve que se adaptar para trabalhar em casa, então isso apareceu também como uma dificuldade. Quanto aos desafios, então, toda essa questão de adaptação apareceu como um desafio, análise de dados, atualização constante, acompanhamento das novas tecnologias e soluções, concorrência no mercado de trabalho, então os atuários citaram que existe uma preocupação com a concorrência, que algumas vagas destinadas aos atuários acabam indo para profissionais da área da TI, então eles sentem essa concorrência, e a otimização de processos. Aqui eu trago como destaque a análise de dados e otimização de processos que apareceram tanto como desafio quanto oportunidade. Ou seja, a gente sabe que a análise de dado é um desafio, mas a partir do momento que a gente faz essa análise de dado e consegue aplicar ela no dia a dia, a gente enxerga oportunidades. Então, os atuários conseguem enxergar esse desafio como uma oportunidade. O mesmo acontece para a otimização de processos. Então, a gente tem que passar por esse processo de otimização, de mudança das nossas atividades, mas a partir do momento que a gente passa por isso, vira uma oportunidade, porque aí os processos eles estão melhores, estão otimizados e a gente passa a ter mais tempo para poder atuar em outras áreas. Como oportunidades também veio a análise estratégica, então o atuário enxerga esse item como uma oportunidade, maior visibilidade da profissão. Então, nesse contexto de inovação, a gente pode inferir que os atuários têm a intenção de mostrar a sua profissão, de fazer a profissão ficar mais conhecida no mercado. E também a gente tem a oportunidade de trazer novos produtos e segmentos. Então, as considerações finais, eu trago que a transformação digital não é um assunto para o futuro. A gente já é possível perceber os seus impactos no dia a dia. Então, é um assunto bastante atual. Foi possível, então, através da pesquisa, entender o comportamento do atuário em relação à transformação digital. Também foi possível inferir um desejo do atuário de deixar de realizar essas tarefas mais manuais, essas tarefas operacionais, e focar no estudo e na análise de estratégias. Então, o atuário tem esse desejo de passar a atuar nas áreas estratégicas da empresa, criando novos produtos, analisando o mercado, diferente do que se faz hoje com uma parte mais operacional. E como sugestão para pesquisas futuras, nós sugerimos analisar os currículos dos cursos de ciências atuariais, buscando avaliar se os atuários que se formaram em instituições que levavam em conta essa temática tiveram menos dificuldade de adaptação nesse contexto de inovação e transformação digital. E também explorar a mesma temática com foco em outras profissões. Então é isso, muito obrigada.